Bem, meus companheiros, já estamos nós aqui mais uma vez na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis para mais uma tarde, noite de estudos. Hoje, como de hábito, toda quinta-feira nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade. Então, hoje nós vamos iniciar o item 3, e trata do desdobramento em desdobramento, né? Então, é uma coisa muito interessante que fala aqui do desdobramento em desdobramento. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir aqui para a Denise. Denise, faz a nossa prece, por favor, de abertura. Sim, Rose. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, unindo nossos corações, nossos pensamentos, através dessa doutrina maravilhosa que nos ligou Allan Kardec, através desse evangelho que nosso Mestre Jesus nos trouxe, através dessa lei, Senhor, das suas leis. O entendimento dessas leis é que faz com que consigamos caminhar mais seguros, plenos na confiança de que Tu, Senhor, é nosso Pai, e estás sempre ao nosso lado e nos ama grandemente. Então, só agradecer, Pai amado, por todas essas oportunidades de nos debruçarmos sobre esses livros trazidos por nossos queridos amigos, irmãos superiores, que nos auxiliam nessa caminhada. Pedimos a sua permissão, Pai amado, para iniciarmos o estudo do dia de hoje. E esteja conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Livro, né? Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. O capítulo é o capítulo 6, Desdobramento como pré-condição do trabalho mediúnico, item 3, Desdobramento em desdobramento. E diz assim o Hermínio Miranda: é comum observar-se em Regina o trabalho mediúnico específico e bem caracterizado em desdobramento. O som da minha voz está bom, né? Em várias oportunidades, em vez do espírito manifestante ser trazido ao grupo, ela é que vai ao encontro dele, do que dá conhecimento antecipado ao dirigente dos trabalhos. Então, nesse trabalho mediúnico, em vez, né, do espírito ser trazido até a reunião mediúnica e incorporar no médium, ela, a médium, é que vai em desdobramento ao encontro do espírito com problemas, um espírito que está em dificuldades espirituais, né? E aí, isso dá o conhecimento antecipado ao dirigente dos trabalhos. Desprende-se e é levada pelos amigos. Então, ela na mesa mediúnica, ela desdobra na mesa mediúnica, e os amigos espirituais levam ela em espírito, tá? Até onde o espírito se encontra. Porque talvez o espírito, dependendo de onde ele se encontra, ele não tem condições de sair de lá, onde ele está. Pode ser isso, ele não tenha condições de sair para vir. E talvez nem os amigos espirituais possam trazê-lo, dependendo da condição em que ele se encontre. Entendeu? Às vezes está tão mal que eles não conseguem nem trazê-lo. Então, ela tem que ir até onde ele está. Não sei bem o que se passa nesses casos, mas suponho que lá é que se promove a ligação do manifestante com o seu perispírito.
e como este continua ligado ao corpo físico, a comunicação psicofônica ocorre normalmente possibilitando o diálogo com o doutrinador. Então, aonde ela é levada, né, ela é levada até onde o espírito se encontra. Então, quando ela chega lá, é que ocorre a ligação do espírito com o perispírito da Regina. Então, vamos imaginar aqui, vamos imaginar a situação. Vamos imaginar que esse espírito esteja, estou supondo, tá? De uma zona, uma caverna, uma dessas áreas bem tenebrosas, aonde ele não consegue sair de lá, por razões que eu desconheço. Né? De repente, ele não consegue sair de lá. Então, é ela que está na mesa mediúnica, se desdobra, os amigos espirituais pegam o espírito da médium desdobrada, levam até esse local onde o espírito se encontra. Quando ela chega lá, em espírito, é que ela chega lá com o seu perispírito, né? É o espírito com o seu perispírito. Quando ela chega lá, é que o doente entra em contato com ela. E a partir do momento que o perispírito do doente se une, se aproxima do perispírito da médium desdobrada, naquele momento é que ele vai dar passividade. Então, aonde ele estiver, ele vai dar passividade. E ela, né, vai falar. Só que a voz dela vai sair no corpo dela. Está sentado na cadeira da médium. E o doutrinador vai doutrinar, e como o perispírito dele está ligado ao perispírito dela, aonde ele estiver, ele vai ouvir a voz do doutrinador. Muito interessante, porque normalmente o espírito vem na mesa, só que aqui ele não tem condição de ir. Então o médium é que vai onde ele está. É como se a mesa fosse onde ele está. No caso é a médium, né? E aí ocorre normalmente a transmissão. Quer dizer, tem até uma piada, né, que se diz que fulano não pode ir até onde está, ele é que vem. Então, no caso, como ele não pode vir, ela é que vai até lá, né? Se o doente não pode vir até o médico, é o médico que vai até o doente. Então, diz aqui, interessante observar que, nesses casos, o espírito manifestante, que é o espírito que quer dar comunicação, desencarnado, se sente como que em seu próprio ambiente. E, de fato, ali está, pois não foi deslocado para comparecimento ao grupo mediúnico, atraído ou convidado. Então, o espírito ele não se sente mal, porque, vamos dizer assim, ele não saiu de casa. Porque, às vezes, tem espíritos que chegam na mesa mediúnica e eles chegam reclamando. Eu não queria estar aqui, me obrigaram a vir aqui. Lembra como às vezes o espírito reclama dessas coisas? Aqui ele não reclama, porque ele não veio obrigado, nem arrastado, nem por livre vontade, para um ambiente estranho, para um ambiente que ele não conhece. É aquela coisa, ele estava em casa e alguém bateu na porta. E quando ele abriu, era médium entrando. Então, ele não fica constrangido, ele não fica emburrado, ele não vai reclamar que ele está forçado ali, porque ele não saiu do lugar onde ele estava. O atendimento foi até ele, entendeu? O atendimento foi até ele. É uma boa solução para esses espíritos muito violentos, muito rebeldes. Porque aí ninguém vai dizer que violentou o livre-arbítrio dele. Não, nós não obrigamos a você ir. Mas, de certa forma, você é obrigado a nos receber. Né? É aquela coisa. Você não é obrigado a ir até lá, mas é obrigado a nos receber. Aí ela diz aqui, né? Então, aqui ele diz aqui, pelo que me foi dado a empreender, isso acontece quando há cerca de dificuldade em atrair o espírito até o grupo, que às vezes o espírito não quer ir de qualquer maneira,
até o grupo em vista de sua obstinação ou dos cuidados que se cerca, temeroso de afastar-se dali e acabar em dificuldade. Porque, às vezes, o espírito tem medo de ir à mesa e acabar sendo, entre aspas, ficar preso, né? Às vezes ele diz assim, ele tem medo, ele não conhece o que é uma mesa mediúnica, ele não conhece o que é uma casa espírita. Então, às vezes, ele tem medo de ir à casa espírita, de aceitar o convite, ou mesmo sendo obrigado a ir, e de ficar preso na casa espírita. Ele não sabe o que é, como é o trabalho, né? Tanto é que, às vezes, doutrinando, eu me lembro que tinha espírito que dizia assim, se eu quiser ir embora, vocês vão me deixar ir embora? E, às vezes, ele perguntava isso, se eu quiser ir embora, vocês vão me deixar ir embora? A gente dizia, claro, meu amigo, você não é prisioneiro, a hora que você quiser ir embora, você pode ir. Então, muitas vezes, o espírito não se deixa levar, porque ele tem medo de ficar prisioneiro, né? Então, o que ele diz aqui? Ele tem medo de afastar-se de onde ele está e acabar em dificuldades. São entendidas como dificuldades, neste caso, mudanças substanciais na sua maneira de ver as coisas e de conduzir sua vida. Num desses episódios, Regina foi levada em desdobramento, lembrando sempre que o desdobramento é um fenômeno anímico, né? Ela foi levada em desdobramento à região do mundo espiritual, onde vivia um espírito que assustou com a sua aparência terrível. Então, ela foi levada a um lugar, e nesse lugar ela se assustou com um espírito que tinha uma aparência terrível, envolto em largo manto negro, dominando toda uma região, em que mantinha vários seres literalmente prisioneiros e até acorrentados. Então, né, ela foi levada até o lugar onde esse espírito estava e ela ficou assustada com o espírito, né? Com o jeito dele ser, né? Quem não ficaria, né? Qualquer um de nós ficaria. Eram esses que estavam presos lá, quer dizer, outros espíritos desencarnados eram prisioneiros dele. Eram reféns que ele conservava como peões num tenebroso tabuleiro de xadrez, em que as peças eram seres humanos e as jogadas, movimentações de destinos alheios. Além do mais, estava indignado com o trabalho do qual ela, Regina, participava, e já lhe havia subtraído algumas de suas peças, quer dizer, espíritos. Daí a cólera com que a recebeu, tentando intimidá-la para frustrar a ação do grupo. Ele está dizendo que era um ambiente, uma região dessa muito difícil, onde um espírito comandava um grupo de espíritos ali. E a maioria dos espíritos que estavam ali eram prisioneiros dele. Quer dizer, ele ameaçava esses espíritos. Se vocês forem embora daqui, eu vou castigar vocês, eu vou fazer isso com vocês. E os outros espíritos? E eram espíritos que tinham, vamos botar entre aspas, culpa no cartório, consciência culpada, remorso, se deixavam o quê? Dominar, aprisionar, e ninguém tinha coragem de reagir. E o que ele fazia? Ele usava esses espíritos para atormentar outras pessoas, entendeu? Então, se ele tinha algum inimigo, ele pegava esses espíritos e os obrigava a fazer o que ele quisesse. Por isso que eram como peões. Ele colocava esse peão, você vai ficar aqui e vai fazer isso para atormentar o sujeito. E aquele espírito fazia, mesmo que ele não tivesse nada contra aquela pessoa. Mas ele era como um peão, ficava ali obrigado e tinha medo do chefe. E como a Regina já tinha ido lá algumas vezes e conseguido resgatar algum daqueles prisioneiros, ele tinha raiva dela, ele não gostava dela. Daí ele ficou com raiva, daí a cólera, a raiva com que ele a recebeu, quando ela apareceu lá. Tá? E aí ele começou a tentar intimidá-la, para tentar ver se conseguia afastar todo mundo. Porque, logicamente, ela não foi sozinha, ela foi com um grupo, em desdobramento. E ele começou a ameaçar para ver se ele afastava o grupo, né? Em algumas ocasiões, contudo, ela foi desdobrada, não para ir ao encontro de figuras assustadoras, como essa, mas de espíritos de elevada condição evolutiva. E mesmo à distância, transmitiam-lhe seu pensamento traduzido em palavras por ela. Então, muitas vezes ela foi para lá desdobrada,
ao encontro dessas criaturas, mas ela tinha junto dela espíritos de elevada condição evolutiva. Só que esses espíritos trevosos, eles não viam, nem percebiam a presença desses espíritos de alta envergadura. Vamos dizer, por exemplo, que ela pode ter ido até lá, desdobrada, mas ela foi até lá encontrar, né, com espíritos como o doutor Bezerra, que já deviam estar lá, e eles nem perceberam. Ele diz aqui, ó, em algumas ocasiões, contudo, ela foi desdobrada não para ir ao encontro de figuras assustadoras, como essa, mas de espíritos de elevada condição evolutiva, e mesmo à distância transmitiam o seu pensamento. Então, ela foi até lá encontrar com espíritos de elevada envergadura, e esses espíritos inferiores não conseguiam perceber. E como eles não tinham condições de ouvir a voz de um espírito de elevado, como de Emmanuel, como do Dr. Bezerra, eles não tinham. Por quê? Esses espíritos elevados, todo mundo lembra que estudamos sobre isso? Estão num padrão vibratório mais elevado. Eles, o que eles falam, os espíritos que estão aqui embaixo não conseguem ouvir. Então, ela está aqui no meio. Então, os espíritos elevados transmitiam para ela a mensagem e ela transmitia para eles. E eles ouviam ela, mas não sabiam que o que ela estava falando era a mensagem dos espíritos mais elevados. Por exemplo, esses livros da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, e tem mais um que eu não lembro bem o nome. Os amigos espirituais dizem que são mensagens de Jesus. Só que Jesus não falou a mensagem direta para Francisco Cândido Xavier, para o Chico. Ele transmitiu para Emmanuel, ou para outros espíritos que transmitiram para Emmanuel, e Emmanuel transmitiu para Chico. Entendeu? Então, eu já vi análises que são mensagens, ensinos diretos de Jesus. Então, ele pega, transmite para alguém, que transmite para Emmanuel, que transmite para o Chico, diretamente. É isso aqui que está acontecendo. Um espírito desse não tem condições de ouvir nem de ver um espírito de alta envergadura. Ele não tem condições. Mas, se tiver um espírito mais próximo dele, e a Regina é um espírito de terceira ordem, é um espírito como nós, né? E é parecido até com eles conseguem perceber. Então, é o que ela diz aqui, né? Nesses casos, a dificuldade estava, no caso para a Regina, em descer desdobrada a antros quase inacessíveis das trevas, mas subir as regiões de inconcebível beleza, igualmente inacessíveis, sem preparação e apoio. Então, olha só, em algumas ocasiões, contudo, ela foi desdobrada, não para ir ao encontro de figuras assustadoras, como essa, mas de espíritos de elevada condição evolutiva que, mesmo à distância, transmitiam-lhe seu pensamento traduzido em palavras por ela. Então, os espíritos superiores transmitiam seu pensamento e ela traduzia o pensamento deles em palavras e passava para esses espíritos. Aí, olha só, nesses casos, a dificuldade não estava na Regina em descer desdobrada a antros, quase inacessível das trevas, mas subia a regiões de inconcebível beleza, igualmente inacessíveis em preparação e apoio. Então, a dificuldade dela não era em descer até as trevas. Isso ela conseguia. A dificuldade dela era em subir para estar nesses níveis superiores aonde esses espíritos grandiosos se encontram.
Percebeu o que está dizendo aqui? A dificuldade não estava em descer desdobrada a antros quase inacessíveis das trevas. Então, a nossa dificuldade não é descer a esses antros de grande energia deletéria. A nossa dificuldade não é essa, não. Nós até conseguimos, com certa facilidade, descer. A nossa dificuldade está em subir. Isso. Eu, quando li isso aqui, eu falei, meu Deus, caramba, que vergonha, que vergonha, não é? Então, é isso aqui, ó. Mas a dificuldade era subir a regiões de inconcebível beleza, igualmente inacessíveis, sem preparação e apoio. Quer dizer, para a gente subir para uma região de grande beleza, não dá sem estar muito bem preparada e sem apoio. Veja só, né? Aí ele continua aqui. Em outras oportunidades, Regina tem trabalhado mediunicamente, ou seja, funcionando como médium, estando já desdobrada no plano espiritual. De um desses episódios, ela se lembra com nitidez. Então, ela não trabalha como médium apenas na reunião mediúnica. Ela também trabalha como médium no plano espiritual, quando ela está desdobrada. Eu me lembro que há uns anos atrás houve uma confusão, foi até no CEOI, quando nós estávamos estudando uma obra do André Luiz, e lá no André Luiz, gente, eu estou comendo isso porque eu estou tomando tanto remédio e meu estômago começa a doer. Então, eu tenho que comer alguma coisa para poder... Aí eu estou comendo um piraquê biscoitinho. Então, o André Luiz falou em mesa mediúnica no plano astral. Falou em mesa mediúnica lá. Não foi uma confusão, porque muita gente não aceitava que no plano espiritual tivesse mesa mediúnica. E que no plano espiritual tivesse médium. Entendeu? Não aceitavam. Foi um bafafá danado. E a gente sabe o quê? Que o encarnado, ele, quando está no desdobramento, ele pode trabalhar como médium no plano espiritual e o desencarnado também. Vamos imaginar uma mesa mediúnica no plano espiritual. Tem o doutrinador, tem o dirigente, tem os médios. Nessa mesa mediúnica do plano espiritual, tem médios desencarnados e tem médios encarnados no desdobramento do sono. Então, vamos imaginar que tem 5 médiuns, 3 desencarnados e 2 encarnados. Você percebe quem é o médium encarnado, por quê? Porque o médium encarnado tem o quê? O cordão de prata. Aí você sabe, esse cara está encarnado, desdobrado, trabalhando aqui. E tem o médium desencarnado. Qual a função do médium desencarnado? De repente, eles trazem do plano espiritual, lá de alguma região muito difícil, um desses espíritos que a Ivone chama de réprobo. Muito difícil, aquele muito difícil. Ele vai dar comunicação através do médium desencarnado e o doutrinador desencarnado vai conversar com ele, vai esclarecê-lo. E isso vai acontecer quantas vezes forem necessárias. Quando ele estiver mais bem preparado, mais bem, um pouco mais livre daquelas energias deletérias, aí sim ele vai ser encaminhado para a mesa mediúnica da Terra. Então, muitas vezes,
quando você que é médium numa mesa mediúnica, às vezes recebe um espírito muito violento, com muito ódio, com muito isso, com muito aquilo, ele já foi o quê? Preparado. Às vezes você dá a comunicação daquele espírito, você até se sente mal, né? Você se sente enjoado, você se sente muito mal. Mas esse espírito estava numa condição muito pior. Só que do jeito que ele estava, ele não podia entrar em contato, e a gente vai ver isso, eu não sei se é no estudo de hoje ou daqui de sexta-feira, do jeito que ele estava, ele não podia entrar em contato com o médium encarnado, porque ele poderia até matar o médium com a energia deletéria dele. Então, numa dessas obras que eu estava estudando, fala disso. Se você pegar um espírito, tirando ele de um lugar como esse, né? E colocá-lo numa mesa mediúnica, numa casa espírita, para entrar em contato com o médium encarnado, ele pode até matar o médium. A energia dele está tão deletéria, que pode matar o médium, entendeu? Vai ser um choque tão grande, e o médium pode ficar doente mesmo, ou pode até morrer. Então, esse espírito, ele vai passar por mesas mediúnicas no plano espiritual, vai receber um tratamento lá, para se desgastar, vamos dizer assim, né? De toda aquela impureza braba, para depois ele ser encaminhado a uma mesa mediúnica aqui na Terra. A gente vê muito isso no livro Memória Suicida. Aqueles espíritos que estavam internados lá na colônia, lá no plano astral, eles não podiam ser colocados numa mesa mediúnica aqui na Terra. Então, eles vão passar por vários tratamentos lá no plano espiritual para ir poder o quê? Só promover uma purificação. E depois ele é trazido. E olha que às vezes ele chega e o médium toma bomba, o médium fica, né? Nossa, a espírito. É porque a gente não imagina como ele era. Então, há um trabalho na mesa mediúnica do plano espiritual para dar uma limpeza, uma melhorada na situação energética do espírito, para que depois ele entre em contato com o encarnado. Então, ela fala aqui, né? Em outras oportunidades, Regina tem trabalhado mediunicamente, ou seja, funcionando como médium, e no caso dela é encarnada no plano espiritual. É uma daquelas que está com o cordão de prata. Estando já desdobrada no plano espiritual. De um desses episódios, ela se lembra com nitidez. Olha aqui. Era uma reunião ao ar livre, em algum local não identificado no mundo invisível. Então, ela estava no plano espiritual. Ela não sabe dizer como era o local onde ela estava. Havia um lindo gramado, e as pessoas sentavam-se ao chão descontraídamente. Um casal que parecia coordenar os trabalhos conduziu Regina, isso tudo lá na espiritualidade, conduziu Regina a uma pequena mesa em frente ao grupo de pessoas espalhadas pela grama. Ela sentou-se e orou em silêncio por alguns momentos. Formou-se um cone de luz, vindo não sabe ela de onde, e que terminava aberto sobre sua cabeça. Então, é só pensar num cone, né? O cone, ele é fino em cima e largo embaixo, né? Ele vai fazer isso. Então, a parte larga estava sobre a cabeça dela, envolvendo até o pescoço. Então, o cone descia, ó, até o pescoço dela, como um imenso capuz luminoso, e se estendia pelo infinito afora. Então, ele começava, vinha até o pescoço dela e ia subindo, e ela não via onde ele ia parar. Fez-se um silêncio respeitoso e ela começou a falar sobre o perdão, sentindo-se mero instrumento de ligação entre o plano e o outro. Então, ela começou a falar sobre o perdão para aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam no gramado. Mas ela percebia que não é, o que ela estava falando não vinha dela, vinha lá do alto. Ela estava sendo médium lá do alto. E eles estavam transmitindo, e ela só falando o que vinha
lá do alto, né? Então, ela sentia-se um mero instrumento de ligação entre um plano e outro, tal como na atividade mediúnica habitual do grupo terreno. A outra lembrança semelhante, já desdobrada, ela foi conduzida a um auditório, um cenáculo enorme, uma grande assembleia, né? Lotado de gente encarnada e desencarnada. Os encarnados estão no desdobramento do sono. Sentia-se algo nervosa e tensa, talvez ante a perspectiva da responsabilidade de que sabia ter de desincumbir-se. Um homem amigo seu no plano físico, então ela viu um homem, um encarnado, que estava lá, e que era amigo dela, aqui na Terra. Então, tinha dois, pelo menos tinha dois encarnados. Ela e esse amigo que estava lá desdobrado, ali presente. Esse amigo dela, encarnado, que estava desdobrado, levou a uma salinha ao lado. Quer dizer, ele já devia ser trabalhador dali. Porque ele levou ela, né, a uma salinha ao lado. Fez uma prece e ministrou-lhe o passe. Então, olha só, esse encarnado era um trabalhador daquele grupo. Era um trabalhador daquele grupo. O seu amigo sentou-se, aí ela acalmou-se, depois que ele deu passe nela, e juntos voltaram ao salão. Ele percebeu que ela estava nervosa. Então, ele levou ela para um cantinho, lá deu passe, ela se acalmou, ele trouxe ela de volta. O seu amigo sentou-se e ela foi colocada na frente daquela pequena multidão. Novamente ocorreu o fenômeno do cone de luz sobre sua cabeça, a envolvê-la, e a entidade comunicante, que estava lá no alto, pôs-se a falar, evidentemente, à distância. Então, devia ser um espírito, né, muito elevado, que não desceu até onde eles estavam. Ele deu a mensagem lá do alto. Infelizmente, Regina não se lembra de nada do que, por seu intermédio, falou o espírito, nem quem seria ele. Ela não lembra. Um desses fenômenos ficou mais bem marcado na sua memória de vigília. Ao retornar da reunião mediúnica semanal, no plano físico, chegou à sua casa 20 minutos antes da meia-noite. Banhou-se, tomou um lanche, leu uma página de Vinha de Luz, orou e deitou-se. Após um sono mais ou menos breve, acordou normalmente e logo em seguida voltou a adormecer. E aí ela viu-se desdobrada, integrando um grupo de pessoas encarnadas que se preparavam para seguir para um local onde participariam de uma reunião no mundo espiritual. Então ela acabou de chegar da casa espírita, onde ela trabalhou. Comeu, tomou um banho, foi dormir, uma página, foi dormir. E aí já desdobrou e já estavam chamando ela para o trabalho. Só que agora era um trabalho no plano espiritual. Puseram-se a caminhar, conversando tranquilamente, e chegaram ao local onde estava armado uma espécie de plataforma. Aguardaram os momentos, até que chegou um veículo parecido com um helicóptero, que transportava apenas 2 pessoas de cada vez, além da que manobrava o aparelho. Regina não deixou de manifestar certo receio e chegou a comentar com uma companheira: acho que vou ter medo. Imagine se a gente caiu de cima. Eram 3 pessoas, um piloto e mais 2. Ela olhou e disse assim: estou com medo. Isso porque o veículo não era fechado e os 2 assentos destinados aos passageiros pendiam sobre o espaço, como um gil teleférico. Chegada a sua vez, ela embarcou no estranho veículo, juntamente com outra pessoa. E a coisa começou a subir e subir, e parecia nunca mais chegar ao seu destino. Mas chegou. Era uma nova plataforma, onde o aparelho pousou e elas desceram. Ali também o espaço físico era exíguo e precário, quer dizer, era pequeno. Parecia apenas uma estreita prancha suspensa sobre a imensidão do espaço vazio. Uma pessoa as recebeu e as conduziu ao local da reunião, onde chegaram sãs e salvas. Era um salão amplo, uma construção também muito ampla, arejada e pintada de branco. Tudo muito simples, quase primitivo e rústico. Olha só que interessante essa descrição que ela vai fazer. O local, pelo que deu a entender aqui, já era numa região
de alta elevação. Não era mais uma região próxima da Terra. Ela já estava numa região de alta elevação. Mas quanto mais alto o local onde ela estava, mais simples ele era. Entendeu? Mais simples ele era. Então, olha só. Era um salão amplo, de uma construção também muito ampla, né? Arejada e pintada de branco. Tudo muito simples, quase primitivo e rústico. No salão principal havia filas de bancos toscos, quer dizer, aqueles bancos de madeira bem simples, né? Para o público. Respirava-se uma atmosfera de paz indizível. À frente dos bancos destinados ao público, um pouco à direita, ficavam outros, onde se encontravam algumas pessoas já sentadas, todos, obviamente, à espera do orador convidado para aquela noite. Regina sabia que o grupo responsável pela instituição que funcionava naquela construção estava ligado aos pioneiros do cristianismo primitivo. Por isso que o lugar era muito simples, era muito rústico, porque estava ligado a espíritos que participaram daquele período de Jesus, dos discípulos. Então, foi aquilo que eu falei. Quanto mais elevado o local, né, o nível vibratório do local, mais simples ele é. Então, o local lembrava aquelas casas, onde os discípulos de Jesus, aquele pessoal do tempo de Jesus, se reunia. Bancos rústicos de madeira, casas muito simples. E ela explica aqui. E quem estava dirigindo aquele trabalho eram espíritos ligados aos pioneiros do cristianismo primitivo. E via lá entidades veneráveis. Algumas ela identificou como aqueles antigos espíritos do tempo de Jesus, outras não. Seu amigo espiritual, que acompanhara o desenvolvimento de suas faculdades desde o início, como vimos, também estava lá. Foi lá, né? Foi das raras vezes em que ela esteve pessoalmente com ele. Quer dizer, o amigo espiritual dela, que acompanhou o desenvolvimento das suas faculdades desde o início, ela poucas vezes teve contato com ele. Poucas vezes. Ele a ajudava, mas sem se mostrar para ela. E foi uma das poucas vezes que ele esteve pessoalmente com ele, ou pelo menos das vezes em que ela se lembra de ter estado com ele. E pode ter tido várias outras vezes, mas não lembra, né? Havia grande expectativa enquanto se aguardava o orador da noite, que foi um dos grandes pregadores dos tempos primitivos do cristianismo. Ela foi informada de que este espírito era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Gente, quem teve... Será que era o espírito desse, né? Eu, mais ou menos, vou usar o meu teorema de Pitágoras, eu acho que seria João Evangelista ou Francisco de Assis. Né? Quer dizer, mas os dois são a mesma pessoa, né? Mas Francisco, eu acho, né? Pode ser o Inácio de Antioquia também, né? Mas um espírito desse nível. Porque ela aqui não diz o nome, né? Porque ele era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Era sobre isso, aliás, que estava programado para falar. No momento seguinte, ela viu-se desdobrada pela segunda vez. Ela já estava desdobrada lá. E ela se viu desdobrada pela segunda vez, pois foi informada que iria trabalhar mediunicamente, ou seja, colaborar através de suas faculdades com a tarefa da noite. Ela já estava desdobrada lá. Então, ela precisou desdobrar de novo. Olha só. Então, aquele perispírito que ela estava, quando ela chegou à reunião, ela precisou deixá-lo ali.
porque ele era muito grosseiro para o trabalho que ela ia fazer. Então, ela precisou se desdobrar de novo, talvez só em corpo mental agora. Só em corpo mental. Deixando. Lembra quando André Luiz foi ver a mãe? E ele estava do nosso lar? Ele deixou as camadas mais grosseiras do perispírito e foi em corpo mental. Talvez tenha sido isso. Ela deixou ali o perispírito dela, aquele perispírito que ela tinha trazido à Terra, para poder se desdobrar em corpo mental, para poder fazer esse trabalho lá. Logo em seguida, veio a entidade a falar. Era uma figura esbelta, alta, vestida com uma túnica simples de cor alaranjada. É a primeira a surpreender-se com o seu desdobramento em desdobramento. Ela ficou surpresa de ter desdobrado novamente. Como posso eu, já estando aqui, pensou ela, ser desdobrada outra vez? Foi a mesma coisa do André Luiz. Que aonde ele ia visitar a mãe, que a mãe dele estava num nível mais elevado, ele não podia ir com aquele perispírito que ele tinha trazido da Terra. Entendeu? Então, ele deixou aquele perispírito ali, foi em corpo mental onde a mãe estava, depois ele voltou e se revestiu daquele perispírito dele. Então, é a primeira a surpreender-se com o seu desdobramento e desdobramento. Como posso eu, já estando aqui, pensou ela, ser desdobrado outra vez? Em verdade, ela via a sua própria forma espiritual sendo utilizada no trabalho, perfeitamente consciente de estar sentada na primeira fila entre os assistentes. Então, o perispírito dela ficou lá sentadinho, na fileira, como o nosso corpo físico. Quando você está ou deitado, ou está sentado em algum lugar, e você desdobra, o seu corpo fica lá. Lembra do Eurípides? E ele vai, o espírito, trabalhar. De onde ele está, ele olha, vê o corpo dele deitado na cama, ou sentado em alguma poltrona que está desdobrando. Como ela estava desdobrada no plano espiritual, e ela sentou nas primeiras fileiras para assistir a palestra, aí ela foi convidada. Regina, você vai ter que trabalhar. Só que ela não podia trabalhar com aquele perispírito que estava sentado ali da primeira fileira. Então, ela deixa esse perispírito ali, sentadinho na primeira fileira. Boa tarde, William. Né? Ela deixa. Nós estamos no Diversidade dos Carismas, no capítulo 6, já no final do item 3, desdobramento em desdobramento. Depois você dá uma lida nesse capítulo, nesse item, que é muito bom. Nós já estamos indo para o final desse item. Então, o que ela fez? Ela deixou o perispírito dela sentado ali, na primeira fileira, e ela desdobrou de novo. E foi trabalhar. E de onde ela estava trabalhando, ela olhava e via o perispírito dela, sentado na cadeira. Como nós, quando desdobramos, olhamos e vemos nosso corpo deitado na cama. Mas aí você está vendo o teu corpo físico. Só que ela já tinha desdobrado. Ela tinha saído da Terra. Né? Ela estava no plano espiritual desdobrada para assistir uma reunião. E, de repente, ela é convidada a trabalhar. Mas ela não pode trabalhar com aquele perispírito que ela trouxe da Terra. Então, ela faz um novo desdobramento. Foi o que a André Luiz fez. Ela desdobra agora em corpo mental. E o perispírito dela fica lá, na primeira fileira, como o nosso corpo fica na Terra. Entendeu? Então, ela tinha 3 áreas só. Na Terra, na cama dela, ficou o corpo físico. Porque ela desdobrou depois que ela foi dormir. No plano espiritual da reunião, está o perispírito dela desdobrado. E agora ela está em corpo mental. Olha só que coisa interessante. Por isso que ela disse, como posso eu, já estando aqui, pensou ela, ser desdobrada outra vez? Em verdade, ela via sua própria forma perispiritual sendo utilizada no trabalho,
perfeitamente consciente de estar sentada na primeira fila entre os assistentes. Era como uma materialização, pois à medida que a pessoa falava e gesticulava, quer dizer, aquele que estava dando a palestra, ela sentia a repercussão dos gestos e da fala, como se ela própria estivesse a falar e fazer os mesmos movimentos. Regina surpreendeu-se por um rápido momento a pensar: nem mesmo aqui consigo ficar totalmente inconsciente. Né? Então, aquele espírito, ele estava dando a comunicação e a Regina estava captando o que ele falava e transmitindo. Mas para que ela fizesse isso, ela precisou se desdobrar novamente. Ela precisou ficar em corpo mental para poder captar a mensagem do alto e transmitir. Quando a reunião terminou, generalizou-se uma conversação fraterna e descontraída. Regina foi levada a uma sala, onde pôde então falar pessoalmente com seu amigo espiritual, a quem tanto ama, admira e respeita. Falaram, a princípio, de alguns problemas pessoais que afligiam no momento, lá embaixo na Terra. E depois ela lhe perguntou como teria sido possível aquele segundo desdobramento, já que ela se encontrava desdobrada no corpo físico e repousava no seu quarto de dormir. Ele disse que sim, aquilo era possível, tanto que ocorreu, mas não se estendeu em explicações. Acrescentou que se havia utilizado do recurso, porque era muito importante para ela ouvir o que a entidade tinha a dizer, e daquela forma seria mais fácil para ela gravar e reter na memória de vigília, o que de fato ocorreu, pois ela guardou em suas linhas gerais os principais tópicos da palestra da noite, né? Então, olha só que coisa fantástica, né? Rose, Oi, deixa eu tirar uma dúvida. Eu vou perguntar, às vezes até já deve ter explicação aqui no capítulo que eu não acompanhei. Mas para ela fez um desdobramento até um certo ponto, né? E de lá fez um segundo desdobramento para um nível mais alto. começa assim, ela estava em casa, ela chegou da reunião mediúnica, tomou um banho, fez um lanche, leu uma página da Via de Luz e foi dormir. Quando ela dormiu, ela desdobrou, encontrou um grupo de amigos encarnados e desencarnados que tinham vindo chamá-la, porque eles iriam participar de uma reunião. Ela foi com esses amigos. Só que essa reunião era numa esfera muito superior. Tanto que eles foram levados num aparelho que parecia um helicóptero. Mas era assim, no aparelho só tinham 3, o piloto e 2 passageiros. Então era assim, o piloto pegava 2 passageiros, e depois chegavam lá, eles desembarcavam, tinham que passar numa plataforma muito estreita, e depois eles adentravam numa sala. O interessante é que essa sala, muito grande, parecia com aquelas casas da época de Jesus, daqueles lugares onde Jesus se reunia, os bancos eram de madeira muito tosco, e ela ficou sabendo que quem coordenava aquele grupo eram espíritos que participaram do período em que Jesus esteve aqui na Terra. E qual era a missão deles? Fazer um resgate do cristianismo primitivo, daquele cristianismo verdadeiro, sem esses penduricários que a gente coloca aqui. Então, ela ficou sabendo que ela olhou e identificou alguns personagens que estavam na reunião. E eram espíritos que tinham caminhado com Jesus, alguns discípulos, aquele pessoal. E aí uma entidade que chegou para falar. Essa entidade é a entidade que está com essa responsabilidade de fazer esse resgate desse cristianismo primitivo.
Então, ele vai começar a conversar, ele diz aqui, ó, ela foi informada que aquele espírito que ia dar palestra era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Era sobre isso que ele ia falar. E ela, quando chegou, ela foi convidada a sentar na primeira fileira. E ela sentou. Ela com seu pé desdobrada. Aí, durante o trabalho, antes do trabalho começar, ela foi convidada, né? Ela foi convidada a trabalhar na reunião. Então, no momento seguinte, ela viu-se desdobrada pela segunda vez. Ela já estava desdobrada, ela tinha desdobrado da casa dela. Pois foi informada que iria trabalhar mediunicamente, ou seja, colaborar através de suas faculdades com a tarefa da noite. Logo, aí ela ficou assim: como eu posso desdobrar se eu já estou desdobrada? Então, a tarefa, o que a gente deduz? Que a tarefa que ela ia realizar ali, ela não poderia realizar com o perispírito que ela trouxe da Terra. Era um perispírito muito grosseiro. Lembra do André Luiz, quando ele está no nosso lar? E ele é convidado a visitar a mãe dele? Ele já está desencarnado. Ele está com seu perispírito. Só que aonde a mãe dele está, é um andar tão superior, ele não pode ir com o perispírito dele. É muito grosseiro. Então, ele deixa o perispírito aí, acredita que ele vai em corpo mental, é o caso dela. Ela, então, se vê desdobrada novamente, e ela, quando olha, ela vê o perispírito dela sentado lá na cadeira, e ela está desdobrada. Aí, acredito, com um perispírito, se não for o corpo mental, muito mais sutil, entendeu? Como mais sutil. E aí, o que acontece? Conforme o personagem lá vai falando, ela vê o corpo dela como se ele tivesse o perispírito dela materializado. Conforme aquele espírito vai falando, tudo que ele fala, todos os gestos que ela fala, que ele faz, parece que repercute nela. A voz dele, os gestos dele. Então, ele diz aqui que eles fizeram a coisa dessa maneira para que ela pudesse registrar melhor o que ele fala. E talvez, se ela só ouvisse, não funcionasse. E ela, de certa maneira, participando, tudo que ele fala reflete no corpo dela. Aquilo fixa melhor. É como, às vezes, você vai assistir uma palestra, você está ali parado, assistindo a palestra. Agora, se você estiver fazendo um trabalho, alguém falou, você está anotando, você está participando, de alguma maneira, aquilo fica mais vivo em você. Não é? Fica muito mais vivo. Verdade. em você. Muito mais fácil. A gente Porque aprende você muito mais fica quando a gente participa. repetindo. Se você tem um caderninho, está falando, você está anotando, você pergunta, você dá uma ideia, aquilo fica mais concretizado em você. Por isso que ele diz aqui, ó, ela diz assim, à medida que a pessoa, que o espírito falava e gesticulava, ela sentia a repercussão dos gestos e da fala, como se ela própria estivesse a falar e fazer os mesmos movimentos. Aí ela diz assim, ela se surpreendeu e disse assim, nem mesmo aqui consigo ficar totalmente consciente. Então, quando ela pergunta para ele, né, ela pergunta assim para ele, como tinha sido possível aquele segundo desdobramento, já que ela já estava desdobrada, ele disse sim, aquilo era possível, tanto que aconteceu, mas não se estendeu explicações. Acrescentou que se havia utilizado do recurso do segundo desdobramento, aonde ela recebeu os choques da palavra dele, do som, dos gestos, porque era muito importante para ela ouvir o que a entidade ia dizer, e daquela forma seria mais fácil para ela gravar e reter na memória de vigília o que de fato ocorreu, pois ela guardou em suas linhas gerais, é claro, né, o básico, os princípios tópicos da palestra da noite. Então, se ela só ficar sentada ouvindo, ela não ia
registrar. Mas como ela participou do trabalho, os registros ficaram mais Acho fixados. que ela deve ter tido uma oportunidade. Acho que nesse sentido, eu assim, também acredito que tenha, né, assim, estou especulando aqui, mas do jeito que a coisa acontece, é porque eu acho assim que o corpo mental se desdobrar sozinho, eu acho que o negócio tem que eu acho que tem que estar num nível de evolução muito lá em cima. Eu acho que O isso princípio aí é pode elevado, exatamente. Será que né? o nosso perispírito, na verdade, não é cheio de camadinhas, né? Sim, sim. E Uma a camada, gente vai e larga aquela camada mais grossa e vai. É como se a gente estivesse tirando o casaco, tirou um exatamente. casaco, tirou outro casaco, Só que para. depois ela tem que botar o casaco de volta. Isso. Porque esse casaco, ela pode se libertar dele, mas ainda precisa de um trabalho para perder esse casaco e poder se apresentar Sim, com a roupa de baixo. sim, Então, conforme você vai evoluindo, você vai tirando uma camada de roupa. Como se você, isso. né? Até que você se apresente com a principal. Então, é como Sim, se a gente tivesse várias roupas e ali aquela mais grosseira não podia funcionar. Então, ela tira aquela, é permitido a ela, por um tempo curto, não muito tempo, né? Porque ainda não é a realidade dela. E aí ela pensava, depois ela volta para vestir aquela coisa é, inteira. Então, daí é que é o nosso trabalho de se purificando, se elevando, a gente deixando essas capas mais grosseiras. E uma outra coisa que eu é, achei muito importante, né, é que eu falei para as meninas, conforme você, ele diz aqui, Regina sabia que o grupo responsável pela instituição que estava fazendo aquela palestra funcionava naquela construção, estava ligado aos pioneiros do cristianismo primitivo. Então, era um espaço grande, muito simples, havia filas de bancos toscos, tudo muito simples, quase primitivo e rústico. Como era a época de Jesus, né? Tudo muito simples, muito primitivo, muito rústico. Era toco de árvore que servia de banco, essas coisas assim, né? Então, lá ela havia entidades veneráveis, algumas ela identificou, outras não. E ela encontrou o amigo espiritual dela, que raras vezes ela encontrou, era quem ajudava ela, mas raras vezes ela o viu e conversou com ela. E aí ela fala que esse que vai pregar, e vai fazer a pregação mesmo, né? Ele era um dos pregadores dos tempos primitivos do cristianismo. Ela foi formada que esse espírito era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Eu aqui devagando pensei em quê? Um João Evangelista, num Francisco de Assis, Dom Paulo de Tarso, alguém desse nível, né? Mas o que ela não diz quem ele é. E uma coisa que eu achei interessante aqui, quando ela fala sobre isso, né? É essa restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Porque se a gente perceber bem, né, a gente está vendo esse cristianismo, a moda da pureza primitiva. Eu aqui até, quando eu e Denise decidimos montar a nossa casa, botamos o nome Sociedade de Estudos Espíritas e Assis, a gente fez questão disso. Uma coisa que eu fiz questão, e a Denise também. E a nossa casa teria que ser uma casa, lógico, que tem luz, que naquela época não tinha, né? A gente dentro, né? Mas o físico, o mais simples possível. Quem já foi à nossa casa viu. Nossa casa é uma garagem de carro. O companheiro que nos alugou, inclusive ele se diz ateu, materialista, mas é o mais cristão dos cristãos. Ele preparou, ele mora em cima e embaixo era a garagem do carro dele. Ele tinha duas garagens. Embaixo da casa grande, duas garagens. Aí ele foi e alugou uma garagem para a gente. Eu disse, não, eu tenho dois carros, meu carro e do meu filho. O carro do meu filho, que é mais novo, vai ficar na garagem. O meu carro vai ficar do lado de fora.
Aí o carro dele fica do lado de fora. Eu vou botar o meu carro do lado de fora para oferecer a garagem para vocês. A gente paga um aluguel pequeno. Ele ele fez o que ele podia fazer lá dentro. Pintou, consertou o teto, botou luminária, sabe? Fez tudo para tornar um ambiente agradável. A nossa mesa é uma tábua, assim que o Menezes fez, com prego, 2 tábuas, né? Aí foi uma tábua grande, e o que sustenta a tábua é aqueles. Sabe aquele negócio que tinha no COI para botar cavalete de madeira? São 2 cavaletes de madeira, uma tábua de madeira em cima. É a nossa mesa de estudo. Nossas cadeiras são improvisadas. Esse amigo, ele guarda muita coisa, que ele tem muita coisa antiga. Então, ele deu uma cadeira velha aqui, a gente consertou, deu outra cadeira velha ali, a gente consertou. Nossas cadeiras são cadeiras velhas, recicladas, do jeito que a gente pode, entendeu? A mesa ele deu, era uma mesa de madeira boa que ele tinha lá para a mesa do salão. Nossa casa é assim, não tem nada. A toalha é um pano grande que a gente joga em cima, e ali que a gente faz as nossas reuniões. Não tem nada de luxo, a gente não tem nem um ventilador, nem um ventilador, tá? É uma garagem mesmo. Então a gente senta em volta da mesa, cada um na sua cadeirinha, a gente arrumou umas almofadinhas para ficar melhorzinho, sentar, porque as cadeiras são muito velhas, e ali a gente faz nosso estudo, porque a gente botou isso na cabeça. A gente não quer nada de luxo. A gente não quer nada de luxo. E aí a gente faz essa questão, a gente estudar o Evangelho, a gente estudar a doutrina nessa base do resgate do cristianismo. Estudar a parte de ciência, a parte de filosofia, a parte de mediunidade, o Evangelho, mas assim, porque a gente está vendo muita coisa por aí, né? Sobre o cristianismo, inventando um monte de moda, inventando muito. E está se perdendo essa essência de Jesus, né? Do que Jesus falava. A gente, para chegar lá, a gente tem uma ladeirona para subir, aí a gente sobe, para descer, a gente desce a pé, e a gente vai assim. O que importa é o conteúdo do que a gente está falando ali. Então, a gente estuda hoje, por exemplo, a gente não pode subir, eu não estou muito bem, aí eu faço estudo aqui de casa. Mas a nossa ideia é essa, é manter o máximo dessa simplicidade franciscana. Porque há um tempo atrás, quando eu fundei a casa, eu recebi essa mensagem para a gente manter. Foi até de uma amiga nossa que trouxe um franciscano, falou para ele que sugeriu. Por que não bota o nome de Francisco no grupo? Que era só Sociedade de Todos os Espíritas, né? Aí falou, por que não bota o nome de Francisco? Aí nós votamos. Eu falei, olha, procurem manter a simplicidade franciscana. Porque se a gente não primar pela simplicidade franciscana, daqui a pouco a gente está fazendo um monte de questões, de um monte de coisa. Entendeu? E o mais importante não é isso. O mais importante é o Evangelho. É a boa nova. E é isso que está faltando, né, gente, no mundo atualmente, né? A gente Com certeza. está vendo que a coisa está difícil. Né? Basta você ver quem entra aí, ver a televisão, os jornais, isso, aquilo, outro, né? Está faltando isso. É. Esse contato mais com os ensinos de Jesus. Por isso que ele fala aqui. Ele era o coordenador do movimento de restauração do cristianismo à sua pureza primitiva. Então, era sobre isso que ele estava programado para falar. E aquelas pessoas que estavam ali assistindo eram encarnados e desencarnados. Os encarnados desdobramentos. Esses que estavam ouvindo, encarnados, qual era a função dele como a de Regina? Depois que voltar à Terra, falar sobre isso. Então, isso eu queria comentar sobre essa Pode falar. parte, que eu achei muito interessante, porque você comentou fazendo a leitura aí de alguns trechos, até te agradeço por fazer esse repertório, né, para mim, trazer essa retrospectiva, né, da história.
quando você falou que a entidade superior falou para ela que ia aproveitar do trabalho da mediunidade dela, mas falou para ela de um desdobramento. Ou seja, é um, ela tem um potencial mediúnico muito acima da média, né? Porque Exato. ele tá. Olha como que e aí você percebe a bênção da mediunidade, porque ela está trazendo uma. E foi exatamente isso. Ela foi o intermediário dessa entidade para trazer essa mensagem para cá. Exatamente. Então, olha que bênção, né? Que é a E, mediunidade e as pessoas às vezes, muitas vezes nem valorizam isso. Então, eu fiquei muito impressionado com essa questão, porque o trabalho mediúnico existe lá também e que beneficia ainda para a sim, gente aqui. inclusive, nos parágrafos anteriores, a gente até falou sobre isso, né? E você é médium aqui na Terra, existem vários tipos de médium. Você é médium aqui na Terra, você no desdobramento do sono, você continua sendo médium, pode trabalhar numa mesa mediúnica do plano espiritual, e você desencarnado também continua trabalhando como médium. Por exemplo, como eu citei, às vezes, lá no plano espiritual, eles trazem espíritos que vêm de regiões muito difíceis. E esses espíritos passam por mesas mediúnicas no plano espiritual para irem se purificando, para depois, mais tarde, poderem visitar uma mesa mediúnica aqui na Terra. Porque, como eu li nos estudos, a gente vai falar semana, se você pegar um espírito desse de uma zona trevosa, braba, e colocar numa mesa mediúnica aqui na Terra, ele pode matar ou deixar muito doente o médium. A energia dele é de um nível tal que nós não aguentamos. Então, ele precisa passar por mesas mediúnicas no plano espiritual para ir se desmaterializando. E ela foi levada também, antes desse caso, para um lugar aonde ela ia fazer um estudo. Só que o estudo que ela ia fazer era o pessoal estava ali presente, lá numa área do plano espiritual, ela é levada até lá e tipo um cone desce sobre ela. E espíritos que estão em regiões muito superiores mandam a mensagem, ela capta essa mensagem e fala para o grupo. E ela sabe que não é dela, aquilo não é dela. Os espíritos superiores estão utilizando ela para mandar a mensagem. Porque esse pessoal que está ali não vai conseguir escutar os espíritos superiores. Mas como ela está mais próxima deles, e ela tem uma mediunidade singular, eles passam para ela e ela transmite. Inclusive, tem um trecho que ela diz assim, em algumas ocasiões, contudo, ela foi desdobrada não para ir ao encontro de figuras assustadoras, como essas, que ela foi lá numa zona trevosa, mas de espíritos de elevada condição evolutiva e, mesmo à distância, transmitiam-lhe seus pensamentos traduzidos em palavras por ela. Então, eles transmitem o pensamento para ela e ela pega o pensamento deles e traduz em palavras e passava para aqueles espíritos que estavam ali naquele lugar. Tinha alguns encarnados e desencarnados, mas toda a espiritualidade. Aí ele diz assim, nesses casos, olha o que o Hermínio diz, a dificuldade não estava em Regina descer desdobrada antros quase inacessíveis das trevas, mas de subir a regiões de inconcebível beleza, igualmente inacessíveis de preparação e apoio. Então, a dificuldade de Regina não era de descer a antros, mas sim de subir sem estar devidamente preparada. Então, os espíritos sabiam que ela não podia subir. Então, eles mandavam ela para uma certa região lá do espaço, podia ser uma zona trevosa ou qualquer outro lugar, e eles, de onde estavam, transmitiam o pensamento deles para ela, e ela retransmitia para aquele grupo. Entendeu? Agora, gente, isso, presta bem atenção. Porque às vezes a gente diz assim, porque a Regina, nós também podemos ser utilizados
pelos espíritos amigos para fazer o trabalho desse. De repente, vamos pensar aqui na Terra, né? Você encontra com um amigo que está passando por uma situação muito, muito, muito difícil. Se esse amigo chegar para você abertamente e falar pá, 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 você pode, na hora, não ter argumentos. Mas aí, de repente, a espiritualidade utiliza de você. E eles emitem um pensamento para você, e você transforma o pensamento dele em palavras e dá aquela orientação àquele amigo. Depois você até pensa assim, caramba, como é que eu fui capaz de falar tanta coisa assim? Porque eles podem fazer. Isso já Olha, aconteceu comigo, de vez em quando eu falo acontece. assim, eles encaminham aquela pessoa perturbada. Olha, vai ali conversar com o William, vai ali, porque eles estão mais ou menos se esforçando para melhorar. Ele é um bom médium, vai até lá, empurra a pessoa, aí a pessoa chega perto de você. E aí, ela começa a te falar um monte de coisa. Aí a espiritualidade vem o quê? Transmite, através de você, o pensamento. Conforme o pensamento dele chega à sua mente, você traduz o pensamento dele em palavras. E você dá aquela orientação que aquela pessoa precisava. A gente fala que a gente tem presença de espírito, né? Aliás, é literalmente presença de espírito, Não é? Aí a pessoa né? te agradece, aí você diz, ah, tá, tudo bem. Depois você fala, gente, como é que eu consegui? Porque você vai ser utilizado como medianeiro do plano espiritual. Um espírito superior desse, de repente, não conseguiria fazer aquela pessoa ouvir o. Mas ele conhece você, conhece a Denise, aí você e a Denise vão ouvir. Gente, vamos combinar, isso não é uma satisfação a gente saber que pode ser um espetáculo. A gente saber, e a gente sabe, né? A gente que escuta sabe. Eu falo assim, eu isso comigo mesmo, ontem mesmo eu estava dando aula do ES de 1 lá no meu centro. Então, coisa básica, estava falando sobre espírito, origem, natureza do espírito. Nossa, mas teve uma hora que comecei a falar um monte de coisa, que eles perguntaram um monte de coisa que não estava muito a ver com o assunto. Mas foi puxando, e aí eu comecei a responder numa fluidez assim. Aí teve uma hora. Aí o pessoal, é verdade. Aí eu falei assim, foi até engraçado, Rosa. Eu falei assim, obrigado, meus amigos. Foi tão assim, sabe? Eles aproveitam o momento, Impressionante. são o pensamento deles, você capta o pensamento, traduz em palavras que eles querem fazer conosco. Agora, para isso, a gente tem que estar se preparando. E uma das coisas que essa semana eu estava estudando, que falava sobre isso, o Evangelho é a base de tudo isso. Estude o Evangelho, porque no Evangelho tem resposta para todos os temas, para a ciência, para a filosofia, para tudo. No Evangelho, então, estude o Evangelho. As outras matérias também, mas estude o Evangelho. Quanto mais material você começar a estudar, das obras básicas, das obras subsidiárias, de André Luiz, de Sueli Caldas Schubert, de Chico, quanto mais você vai preparando a tua mente, e aí você tem mais, a espiritualidade, quando chega, vai encontrar um material melhor, a tua mente mais rica. Por isso é importante a gente estudar, entendeu? Porque aí você vai ser um intermediário melhor para aqueles amigos, aquelas pessoas. É fantástico, né? Eu acho maravilhoso. Bem, já está na nossa hora aqui, vamos encerrar. Quando for 5h35, a Denise vai trazer os estudos em si de Jesus. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, né? Essa oportunidade que eles nos concedem de podermos participar de tudo isso, né? De uma forma efetiva mesmo. Então, eu só tenho a agradecer muito, né, a Francisco de Assis, que nos dá essa oportunidade agora, a gente ser esse intermediário do Senhor, né? Esse trabalhador, como dizem, né? Os co-criadores, aqueles que ajudam Jesus nesse trabalho de evangelização da humanidade, mas sempre se lembrando disso, do cristianismo primitivo,
simplicidade que aqueles nossos irmãos ao tempo de Jesus viviam. Isso é o principal, né? Então, só temos a agradecer. Obrigado, Senhor. Então, vamos dar uma paradinha agora. Daqui a pouco a gente retorna para os ensinos de Jesus. E hoje temos a nossa palestra pública, né? Que o nosso companheiro virá fazer para nós. O estudo também é um estudo bastante interessante. Deixa eu ver aqui o tema, ele já conversou conosco, ele é lá de Campinas. O tema que ele vai conversar conosco, deixa eu pegar aqui. Depois eu vi, João Geraldo Vieira, o nome dele, né? Então, ele vai fazer o estudo para a gente, é do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos hoje, é dia 18, né? Capítulo 23. 23 e tem 9 a 12. Deixa eu ver o nome aí, capítulo 23. Deixa eu pegar 9 a 12. Não é esse 9 a 12, não. Espera aí. É que eu perdi aqui. Acho que é o item 12, item 13, né? Tem até confirmar com ele aqui. Então, daqui a pouco a gente se encontra, tá bom, gente? Tu pegou aí, Denise? Fala aí pra gente. Tá certo, 23 e tem 9 a 12. Não vim trazer a paz, mais a divisão. É isso mesmo. Eu estou confundindo com a semana passada. Não vim trazer a paz, mais a divisão. Então, a gente vai conversar sobre isso com esse nosso irmão. Então, daqui a pouco a gente se vê. Um beijão aí para todos.